Glórias ao Senhor Jesus. Eu estou sentindo a presença do meu Deus glorioso. Eu sinto o mover dele neste lugar. Eu sinto ele trabalhando na minha vida, na vida dos irmãos. Eu sinto que ele está aqui essa noite, já falou e vai continuar falando, amém? Nós que estamos aqui nessa noite, nós vamos receber o que o Senhor tem para nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao pastor pela confiança e a Deus poderoso por mais uma noite. Está aqui ministrando a palavra maravilhosa. E aos irmãos de estarem aqui para a gente compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que foi muito lindo e que eu vou compartilhar com os meus irmãos de uma forma simples, de uma forma simples de quem adora a servir a Deus, amém? Independente das circunstâncias. Vamos abrir o nosso livro do profeta Jeremias 29. A palavra que veio ao meu coração está em 29, eu vou ler a partir do 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Essa palavra no livro de Jeremias, esse versículo é muito conhecido, né, irmãos? Quase todos nós já gravou esse versículo na mente, no coração. Porque assim diz o Senhor, né? Que Ele tem pensamentos de paz para nós. E o fim será sempre melhor. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas como nós estudamos a palavra, Deus vai ministrando no nosso coração. Inicialmente, eu abri nesse versículo, mas a mensagem do Senhor, ela é mais profunda. A mensagem do Senhor, ela já começou através do pastor Fernando, onde diz que a sã doutrina ela é dura, ela vai ter que ser acatada pelo aquele que quer servir a Deus e que é aquele que quer ter a salvação, porque senão ele não vai receber a salvação. Servir a Deus sem o evangelho da cruz não é possível você ser salvo, nem se chegar a Deus. E a diaconisa Carla ministrou da mesma forma, humilhai-vos na presença de Deus. E o Senhor ministrou o meu coração aqui sobre esse profeta Jeremias, esse moço, em que eu fui buscar algumas referências da vida dele, em que diz, o profeta, ele era um jovem escolhido por Deus, ele era apenas um menino quando Deus chamou, ele tinha aproximadamente 16 a 18 anos, ninguém sabe a idade correta, mas ele era muito jovem. E ele foi escolhido por Deus a ser o profeta de palavras duras, aquele povo, para que reconhecesse a obra de Deus, para que reconhecesse com seus pecados, para que eles se humilhassem perante Deus, para que eles não se tornassem cativos. Amém? Assim é com as nossas vidas, irmãos. Da mesma forma que esse povo não obedeceu aos profetas, não se obedeceu às ordens de Deus, eles ficaram cativos, e da mesma forma é com a nossa vida hoje. Se nós quisermos levar o evangelho da nossa maneira, como nós quisermos entender a Bíblia, nós seremos cativos da mesma maneira. E esse jovem, ele era de família de sacerdotes, e o Senhor chamou ele. E ele se sentia novo. Lá no versículo 1:17, ele diz que ele é muito jovem. Ele não ia conseguir fazer aquela obra que Deus estava colocando nas mãos dele.
E Deus falou com ele. Vamos abrir para não ficar nas minhas palavras? Lá no 1, 17, 9. Aqui está, tu, porém, cinge os teus lombos e levanta-te, e dizes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por uma coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Amém? Que responsabilidade, né, irmãos? Esse jovem foi escolhido para levar as profecias. Ele fazia cartas, ele levava, ele falava onde ele estava, onde ele via os reis que só blasfemavam, só faziam coisas contra Deus. E o povo cada vez mais se tornando povo pecador. Cada vez mais, cada vez que passava, quanto mais ele profetizava, mais o povo queria se voltar para o pecado. E a vida desse jovem não foi uma vida fácil, irmãos. A vida dele não foi fácil. Esse jovem, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, quiseram matar ele, quiseram fazer só coisas más para ele. Ele era uma pessoa onde ele chegava, ele era odiado. Mas ele seguiu firme porque ele estava servindo a um Deus poderoso. Deus não deixou nem ele casar. A palavra diz que ele não se casaria. E ele não teria filhos naquele período que seria de muito sofrimento. E ele obedeceu todas as ordenanças de Deus. Ele chamava o povo ao arrependimento. Todos os dias esse rapaz, eu acredito que ele saía pelas ruas profetizando. Ele ia lá diante do rei e falava, mas ninguém queria ouvir. Muitas vezes esse rapaz, ele foi até ao rei, porque nessa época, como o pastor ministrou aqui, somente poucos reis foram fiéis a Deus. A grande maioria deles foram todos adoradores de Baal. Então, levou todo o povo à perdição. E esse rapaz, esse jovem, que teve o chamado de Deus, irmãos. Hoje, nós estamos aqui, muitas vezes nós podemos pensar, eu vim aqui, estou cansado, nem veio ninguém no culto, eu estou sofrendo, nem tenho dinheiro. Você não sofre nada. Você tem uma vida rica, você tem uma vida maravilhosa, porque o sangue do Senhor Jesus já te deu a graça, já te deu a salvação, já te deu o poder. Quantos profetas a gente vê ministrando a palavra de Deus, ministrando a nova aliança que viria. Jeremias, ele profetizou, ele falou que viria a nova aliança. Ele falou aqui de Jesus no nosso entendimento. Para que nós estaremos aqui todos bonitos, lindos, cheirosos. Não precisamos estar sendo apedrejados, nem humilhados, nem perseguidos, nem jogados na prisão. A graça maravilhosa do Senhor está sobre as nossas vidas. Glórias a Deus por isso. O favor imerecido do sangue precioso do Rei Jesus está sobre nós. Seja grato a Deus. Seja grato. Porque esses profetas, eles sofreram e sofreram muito. Aqui a Bíblia diz que esse jovem passou a vida dele toda. Não fala aqui de momentos em que ele estava em alegria mundana. Eu disse no mundo, porque a alegria espiritual que esse jovem devia ter na intimidade dele com Deus é indescritível. É indescritível. Porque é um gozo celeste, uma coisa espiritual maravilhosa que esse jovem devia sentir, porque ele foi muito obediente
Amém? E a palavra diz que ele chegou a pedir a morte dele, de tanto sofrimento, irmãos. Tanto que ele sofreu. Ele pediu a morte. Vamos ler no capítulo 20. No 14 diz: maldito o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Para uma pessoa falar isso, irmãos, ela está em grande sofrimento, ela está em grande tristeza, mas Deus derramava sobre ele e ele ficava firme. Como a profecia, como Deus fez a promessa que estaria com ele, colocava as palavras na boca dele, e ele falaria a qualquer rei, em qualquer lugar, a qualquer pessoa, onde ele estivesse. Ele só morreu porque Deus quis que ele morresse. Eu creio que Jeremias está lá na glória, e nós vamos abraçá-lo quando nós subimos ao céu. Eu creio. E esse jovem, irmãos, só para dar entendimento aos irmãos, ele morreu apedrejado. Então, ele nasceu, passou uma vida toda servindo a Deus, levando xingo, pedrada, e ele ainda morreu apedrejado. Irmãos, então, nós temos que refletir nessa palavra, mediante essa palavra de Jeremias, e trazer para as nossas vidas. Como a graça, como a obra redentora do Senhor Jesus nas nossas vidas foi tão gloriosa e tão maravilhosa. Amém, irmãos? Deus é lindo e maravilhoso. E aqui diz que o povo, ele estava cativo. E Jeremias avisava: arrependam-se, porque vocês ficarão cativos da Babilônia. E Jeremias passou a vida dele profetizando, irmãos. E o povo cresceu em sofrimento, porque não quis. Assim é com as nossas vidas também. Quando a gente não quer obedecer a Deus, nós geramos sofrimento para as nossas vidas. Amém? Toda vez que nós pecamos, nós estamos criando consequências de pecado que nós vamos ter que pagar também. Não é diferente para nós, mesmo estando sob a graça do Senhor Jesus. E Deus, ele sempre vai nos exortar. E aqui, no versículo em que eu trouxe inicialmente, o Deus está falando que eles teriam que invocar a Ele. E no 12, então me invocareis e ireis e orareis a mim. Não é orar aos deuses de paus, não é orar ao Baal, nem a estátua não sei de onde, é a mim. E esse povo sofreu, e se você ler todo o capítulo, os capítulos de Jeremias, você vai ver quão grande sofrimento. Teve todo o povo, teve os reis foram humilhados, esses reis teve mortes horríveis. E Jeremias, irmãos, ele assistiu a todas as profecias que ele falou, ele assistiu à ruína do povo. Ele não foi um profeta que profetizou, ele não viu acontecer. Ele viu tudo acontecer. Tudo que está escrito aqui, Jeremias viu e presenciou o poder de Deus, em que tudo que ele falou ao povo aconteceu. Amém? Isso está lá no capítulo 52, do verso 14. Está lá. E queimou a casa do Senhor, a partir do 13. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Amém? A cidade foi toda tomada pelos inimigos. Ninguém escapou. E o povo foi avisado. E Deus insistia, porque Deus amava o povo.
É como Deus insiste com as nossas vidas. Que Ele nos ama. Amém? A única possibilidade da gente não receber as promessas de Deus e as bênçãos de Deus é nós nos virarmos as costas para Ele. Somente essa é a única possibilidade, irmãos. Porque aqui Deus, Ele entrou com a ira dele, Deus, Ele ficou irado. Aqui no verso 8 fala, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, que deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Amém? Da mesma forma hoje, muitos querem ouvir profecias e palavras de doçura. Fábulas da Bíblia. Não adianta, irmãos. Não é o Deus que está falando. A mesma forma é hoje. E Deus fez uma promessa que durante 70 anos Ele se calaria com aquele povo. E nas nossas vidas, Deus, Ele é poderoso. E misericórdia das nossas vidas de não sentir mais a presença de Deus em nós. De Deus não falar mais com nós. Da gente não conseguir mais sentir a presença de Deus. Da gente não mais conseguir chorar na presença de Deus. Estar seco. Buscar a Deus e Deus não se fazer presente na sua vida. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Porque nós dependemos dessa presença. Nós dependemos dessa glória em nossas vidas. E Deus, Ele sempre tem bons projetos para as nossas vidas. Mas primeiro, Ele vai nos exortar, Ele vai nos ensinar, Ele vai tirar tudo aquilo que nos afasta dEle, Ele vai nos provar, como Ele fez com esse povo, em sofrimento. Depois disso, o Senhor, Ele vai entrar no mesmo versículo aquele povo. Então me invocareis e orareis a mim. O que a gente faz quando a gente está sofrendo? Quando a gente está sentindo algo? A gente ora e pede. Enquanto nós estamos ligados no céu, na fiação do céu, o Senhor ouve a nossa oração e Ele nos enche, amém? E Ele nos capacita para que a gente possa estar na presença de Deus, estar na nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Porque a nossa esperança é que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Amém? Então, nós não devemos e nem precisamos de profecias de homens em que vão dizer, vai acontecer para você, meu irmão. Você vai ser vitorioso, a porta vai se abrir, você vai ser um varão de Deus, você já é, porque assim diz a palavra. Nós não necessitamos de voz humana, amém? Então, nós estamos aqui na condição de servos de Deus, obedientes a Deus, porque nós não queremos passar por tudo isso que esse povo passou, porque Deus, Ele fala, clama a mim. No mesmo livro de Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Nós não sabemos de nada, amém, igreja? Mas que essa palavra em que Jeremias, em que o Senhor trouxe, essa palavra porque 11, 12, 13, ela tem um contexto de sofrimento e de obediência. O Senhor faz a promessa, mas eles vão pagar o preço por não ter obedecido e por ter blasfemado e por ter adorado outros deuses. Mas assim que o arrependimento vem, o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz para o seu povo.
Amém? Assim é com a vida deles e assim é com as nossas vidas. Que nós possamos estar ligados no Senhor e saber que nós somos um povo privilegiado. Nós não precisamos hoje passar por todo esse sofrimento que esses profetas passaram. Nós temos uma vida muito tranquila, muito maravilhosa na presença de Deus. Nossos probleminhas são poeirinha diante de tudo que esses profetas passaram para levar as promessas de Deus para o povo. Amém? Então sejamos gratos e que nessa noite nós possamos refletir que Deus, Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que o sangue dEle é maravilhoso, que nos lavou e nos remiu. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.